Boa tarde, gente. Essa questão aí, né, do PL 1904 ainda está rendendo muita polêmica, mas hoje eu vou falar sobre uma outra coisa, um vídeo que vai ser feito a pedidos. Falar sobre a natureza, o quanto a natureza é hostil. A gente sempre tem uma visão romântica da natureza, né? E a gente tem aquela ideia de que antes de Adão e Eva comerem um fruto, era tudo perfeito, né? No Jardim do Éden, Adão e Eva conviviam em harmonia com a natureza. Mas o que a história da humanidade mostra é que a natureza sempre foi hostil. Um bom exemplo na ficção de como a natureza é hostil é o conto O Mel Silvestre, de Horácio Quiroga. Esse conto é a história de um rapaz, Gabriel Benincasa. É um rapaz urbano que ele decide se aventurar na floresta, né? Ele passa pela propriedade do padrinho dele, aí ele vai se aventurar na floresta, mas ele logo vê que não é aquela coisa romântica, não é aquela coisa de aventura, né? E o conto tem um final trágico. Eu não vou contar para não dar spoiler, mas mostra bem como é assim a vida de uma pessoa acostumada aos confortos da vida urbana, né? E ela logo entra em choque. Mas a natureza, ela é bonita, mas é hostil. Por exemplo, o que nós somos, por que nós evoluímos, por que estamos vivos? Porque nós soubemos nos adaptar ao ambiente. E mesmo assim, volta e meia, a gente ainda sofre castigos. Os castigos climáticos. Vejamos a tragédia no Rio Grande do Sul. Muita gente falando que é castigo divino, mas é claro que aquilo não é castigo divino. Tem a ver, claro, com a negligência do governador, Eduardo Leite. Mas olhe, nós sem volta e meia, nós somos assolados com coisas como enchentes, tsunamis, incêndios florestais, terremotos, furacões. O mundo nunca foi um lugar, nunca foi um paraíso, nunca foi um lugar fácil de se viver. Os nossos ancestrais tiveram que lutar para sobreviver. Eles tinham que lutar contra as feras, tiveram que fazer armas para lutar contra as feras. Se um de nós se vir frente a frente com um urso, como vai ficar? A não ser que tenha uma arma. Eu mesma não confio num urso a 500 metros de distância. Não confio. Eu sei que se eu quiser ir para um lugar que tenha ursos, primeiro eu vou aprender a atirar. Porque para poder usar um rifle. Um leão, um tigre, são animais magníficos, mas não são confiáveis. E os nossos ancestrais, eles tiveram que lutar, né? Descobriram o fogo para poder preparar os alimentos, tiveram que aprender a plantar, desenvolver armas para caçar, e para se proteger das feras, né? Como os tigres dentes de sabre e outras feras que existiam. O mundo é hostil. E se não fossem as vacinas, antibióticos e tantos outros remédios, como nós estaríamos? A gente leva uma picada de um mosquito, a gente morre, né? É febre amarela, dengue, zika, chikungunya, né? Doenças como a raiva. Por exemplo, uma vez eu vi o caso de uma moça, ela foi fazer rafting ou passear de jangada, não sei, num rio. Aí ela levou um corte na perna. Ela foi para o hospital, levou uns pontos na perna, mas depois ela estava com uma febre altíssima e o que aconteceu? Ela foi contaminada com uma bactéria. Parece que é uma bactéria que come a carne. Ela perdeu, ela teve que amputar braço e perna por conta da bactéria. Se você levar uma mordida de um animal carnívoro na natureza, por menor que seja, você pode morrer de uma infecção. A não ser que você tenha antibióticos à sua disposição.
Muita gente também não falou que o Covid, né, o coronavírus, era sinal do fim dos tempos, mas não era. O mundo é cheio de vírus e bactérias que podem nos matar. O mundo é um lugar hostil, completamente hostil. Nós não estamos livres de nada, estamos sujeitos a tudo, minha gente. Qualquer coisa, a gente pode morrer. Se não fossem as roupas, a gente poderia morrer de frio. Se não fosse o teto sobre nossas cabeças, para a gente se proteger do sol, como é que a gente já estaria? Todo mundo já morreria de câncer de pele. Não é verdade? Insolação. Uma vez, meu irmão, ele esqueceu um hamster dele sob o sol e o bichinho morreu, depois de muito tempo sob o sol. E eu vou ser sincera, até hoje eu fiquei traumatizada com isso. Depois que eu vi isso, né? Eu fiquei traumatizada. Mas é pra gente ver, o mundo é hostil. Uma vez eu assisti a um filme em que um rapaz, ele tá caçando, né? Junto com um homem. O Príncipe Valente, no YouTube, né? Tá em inglês, mas como eu sei inglês, eu pude ver. Ele tá caçando, mas ele é descuidado, ele acaba levando uma mordida de um texugo. E um texugo é um animal carnívoro. O homem que tá com ele diz pra ele cuidar da ferida, né? Cuidar da mordida, mas ele não cuida. E depois ele tá com bem muita febre. Ele só sobrevive porque o outro prepara um remédio. Ou seja, a natureza é hostil. É um simples corte e você pode morrer de infecção, né? Porque as bactérias invadem. Uma picada de mosquito, você pode morrer de malária, febre amarela, dengue hemorrágica. Você, digamos assim, faz sexo sem proteção, você pega uma DST, AIDS. A natureza é hostil. Baby do Brasil falou anos atrás sobre o furacão Katrina, né? Que era um castigo de Deus, mas acontece que furacões existem desde sempre. A gente já não teve era do gelo? Não se está falando do aquecimento global? É claro que a gente tem que considerar nossas ações, mas o mundo já passou antes por outros aquecimentos globais. É claro, a gente tem que considerar nossas ações, tem que aprender a se relacionar com a natureza de uma maneira responsável, porque a gente não está separado dela, a gente é parte dela. E se a gente não cuidar bem desse mundo em que a gente vive, a gente vai pagar o preço um dia. Porque os recursos naturais não são inesgotáveis. Mas enfim, nós não sobrevivemos porque somos mais fortes. Sobrevivemos porque soubemos nos adaptar, graças à nossa capacidade de adaptação, a nossa capacidade, por exemplo, de aprender a interagir com o ambiente. Porque se eu for agora pro Pantanal, eu vou enfrentar jacarés, né? Sucuri, onça pintada. A natureza não é essa coisa idílica. A gente tende a ver a natureza de uma maneira muito romântica, mas não é uma coisa romântica. A vida é difícil, o mundo é cruel e hostil. Uhum. Claro que muita gente, assim, as testemunhas de Jeová falam muito, né? Assim, que depois que Jesus Cristo voltar e tudo mais, vai ser tudo perfeito para sempre, e um leão vai ser tão manso quanto um gatinho. Claro que a gente não acredita que isso vai acontecer. E dizem que antes, assim, da queda do homem, né, da queda de Adão e Eva, os animais e Adão e Eva existiam em perfeita harmonia. Claro, isso é mito, a gente sabe que não foi assim. A verdade é que a natureza sempre foi hostil. E a gente sempre teve que lutar para sobreviver. Pense bem, na natureza, um animal fraco, doente ou com uma deficiência, ele morre. Porque na natureza o que vale é a lei do mais forte. Mas é claro, assim, por exemplo, a gente, assim, por exemplo, um cachorro ou um gato nosso, né? Ele tendo doente,
estando doente, a gente leva ao veterinário, né? Pode, por exemplo, usar cuidados paliativos para dar uma qualidade de vida ao animal se a doença dele não tiver cura. Se o animal tiver uma deficiência, tiver que amputar uma perna, uma pata, né? A gente pode usar próteses. Se o animal ficar paralisado, a gente pode dar uma qualidade de vida digna ao animal. Mas na natureza não é assim. Na natureza, um animal nessas condições morre. É, né? Eu adoraria conhecer a selva, mas eu sei que a selva não é um lugar paradisíaco. A natureza é linda, mas não é pacífica. Todos os dias é uma luta pela sobrevivência. Por exemplo, o gato é um predador e o rato é uma presa, né? Por que o rato tem olhos nas laterais? Para ver o predador se aproximando, para poder correr. Por que o coelho é tão rápido? Eu tive um coelho, né? E coelho é uma presa. Porque coelho é uma presa, ele tem que ser rápido para correr.